Então vamos lá. Jonas 1, do 1 ao 2. Fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, para vocês entenderem, é o quinto livro dos 12 profetas menores. E a Bíblia não dá muitos detalhes sobre quem é Jonas. A única vez que fala sobre Jonas é no livro que ele escreveu mesmo, e em 2 Reis. Jonas foi o único profeta que de fato foi mandado por Deus para pregar aos gentios, os não-judeus. É engraçado que é aqui que começa a grande comissão, de fato. Que a missão transcultural, ela é quem Deus escolhe não para pregar no seu país, na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja local, mas para pregar em outra cidade. De fato, ele foi o primeiro a ser escolhido. E ele foi escolhido para realmente fazer aquilo que vocês fizeram hoje. Se na época tivesse um WhatsApp, eu acho que eles teriam mandado no grupo da igreja deles falando assim: galera, sábado às 10 horas da tarde vai ter um evangelismo. E ele lê essa mensagem, como muitos ali leram, porque o nosso grupo tem bastante pessoas, e muitos ali leram o que estava escrito e provavelmente pensaram: eu não vou hoje de tarde, porque é sábado, eu trabalho a semana inteira, eu estudo a semana inteira, é o dia que eu tenho para ir para minha casa, é o dia que eu tenho para descansar. E ele pensou: eu vou fugir, eu não estou a fim de ir, e vou me mandar para outro lugar. E é engraçado de Jonas que o nome dele mesmo, o significado do nome dele é pomba. Não sei se vocês, acho que vocês já viram uma pomba, né? Vocês sabem que se você bater o pé numa pomba, ela foge. E Jonas fez exatamente isso. Quando Deus chega para ele e fala assim: Jonas, eu quero que você vá para uma cidade que eu vou te mostrar. Quando Deus disse isso para ele, ele pensa, ele reflete e fala assim: cara, não vai dar, eu preciso fazer outra coisa, porque eu odeio as pessoas de mim, então eu não quero pegar o evangelho para eles. Então a gente vai lá, Jonas 1, o verso 3, que diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde entrou um navio que se destinava para aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Essa atitude de Jonas o levou a experimentar uma grande provação. Alguém sabe o que aconteceu com Jonas? Uma história muito conhecida, que desde nossa infância a gente escuta sobre ele. Sabe o que aconteceu? Diga. É engraçado que muitos estudiosos eles pegam só essa parte para discutir se foi uma baleia, se foi um peixe grande, quem foi que engoliu ele. Mas a Bíblia não dá detalhes, a Bíblia só diz que foi um peixe grande. Entretanto, essa aprovação que fez Jonas mudar de ideia e o levou a tomar a decisão de buscar e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. No ventre do peixe, Jonas decidiu obedecer. Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência como essa. Se não passaram, então vocês se preparem para que vocês vão passar. Que alguém vai chegar para vocês e vai falar assim: olha, eu quero escolher para você trazer uma palavra no culto, eu quero que você venha, faça o louvor do culto, eu quero que você venha e fale. E é normal o ser humano ele querer fugir. Eu mesmo, apesar de eu começar a pregar e falar, e se você falar, de eu cantar, eu também sou uma pessoa tímida, assim como muitos de vocês. Mas eu acredito assim que quando Deus chama a gente para fazer algo, é um privilégio. Sabe, não existe nada mais prazeroso de fazer isso. E essa passagem de Jonas, ela simplesmente nos mostra que nada foge do controle de Deus. Sabe, em algum momento você vai fugir, você vai tentar se esquivar do que Deus está te chamando para fazer, mas você não vai conseguir fugir. Por quê? Porque essa graça, ela constrange tão forte no nosso coração, de tal maneira que a gente pode até pensar e falar: cara, eu estou de saco cheio, eu estou cansado, eu preciso descansar, eu vou cair fora. Mas vai ter um momento na sua vida que a palavra de Deus ela vai enraizar tão forte no seu coração que você fala: vou estar mandando vocês falando assim, cara, não dá, eu não quero. E é o que aconteceu com Jonas. Ele passou 3 dias na barriga do grande peixe, e dentro da barriga do peixe ele fez uma oração, pedindo perdão para Deus e dizendo que ele ia até a cidade para onde Deus chamava. Como eu falei, Deus está no controle de todas as coisas. E
E sim, a gente vai passar por muita dificuldade. Mas o seu propósito para nós, ele é único, sabe? Eu posso tentar fugir para um lado, tentar fugir para o outro, mas há um momento que eu vou olhar para a coisa e eu vou falar assim, Deus, eu não consigo mais fugir de você. O primeiro ponto que eu quero trazer hoje é a aprovação tem um propósito de nos despertar espiritualmente. Eu não sei vocês, mas ler a Bíblia, estudar a Bíblia e orar é uma coisa difícil, não é? Cara, você pode ler muitos livros, você pode passar horas assistindo série, mas se você pegar na sua Bíblia para ler, vai te dar um sono e você acaba cochilando. Você fala com todo mundo, você conversa com o seu melhor amigo, mas se você for orar, falar com Deus, o que vai acontecer? Você vai falar, Deus abençoe isso, aquilo, e começa a bocejar, daqui a pouco você vai pedir para Deus abençoar até Satanás. Já aconteceu. Então eu quero ler com vocês lá Jonas 4:6, que diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava alimentar-se. O 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós, ou então a gente vai morrer. Hoje, quando eu estava lendo essa passagem, eu dei risada, porque, cara, o barco está quase se afundando, e o cara tem a coragem de ir até o porão do barco para dormir. E às vezes isso acontece com a gente. Tem um jogo, tem mais de 1 milhão de cenários. No cenário aparece um barco e aparece uma baleia. E embaixo desse barco a pessoa dentro. E a pessoa tinha uma grande, não sei, não era nada parecido como quando eu vejo que você pode comer uma baleia. Jonas? Não sei nada, mas ele foi um peixe gigante. O Senhor fez uma grande e violenta tempestade diante desse barco de Jonas, de vida de alma. Sabe, às vezes a gente até tenta fugir daquilo que Deus está nos chamando, sabe? E eu fiquei pensando, poxa, mas eu culto de jovens, que eu tinha que animar a galera, mas toda vez que eu penso em pregar, eu sou chamado para pregar, eu não consigo trazer uma palavra assim de uau, vamos pular. Não dá, cara, é sempre uma palavra de exortação. Mas eu quero realmente que vocês aprendam, que vocês entendam que a morte espiritual ela é algo terrível, sabe? Eu, quando tinha a idade de vocês, eu cresci no lar cristão e eu sempre gostei muito de estudar a Bíblia, sabe? Eu sempre gostei muito, eu sempre fui pro lado da filosofia. E desde a minha infância, meu pai sempre falava para Mateus, leia um provérbios por dia. Vai ser 31 dias que você vai ler, todos os dias você lê um. E de fato, eu passei a minha adolescência, minha infância, e até hoje eu faço isso. E é algo que eu nunca me esqueci, sabe? Por isso eu aprendi que realmente a frase espiritual é algo que domina o coração dele. Sabe, há momentos na nossa vida que Deus vai permitir que a tempestade venha e sobrevenha sobre nós. E a gente vai até ficar como Jonas. Não, mas não é comigo, não. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é dos jovens, a responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é de todo mundo. Mas minha não é. Que é o que aconteceu com o Jonas aqui. Ele tinha a responsabilidade dele e foi dormir. Ele estava bem faceiro lá e bem de boa. Mas é engraçado que os marinheiros ficaram apavorados e começaram a clamar, cada um ao seu Deus. E até jogaram as suas cargas no mar, sabe? Isso mostra que o coração humano ele é um poço de idolatria, sabe? Isso mostra que em todos os lugares que a gente vai, existe alguém que tem uma fé, e a fé em algo. Talvez não seja o nosso Jesus que a gente acredita, talvez seja em uma outra religião, talvez seja um santo, eu não sei. Mas eu sei que ele tem fé em algo, sabe? E é engraçado porque aqui fala, cada um clamou ao seu próprio Deus. No entanto, o texto bíblico diz que Jonas dormiu profundamente. Provavelmente ele estava cansado, pois teria andado cerca de 50 quilômetros até Jonas para embarcar no navio.
Mas então o capitão chega até Jonas e fala: cara, vai orar ao seu Deus, a gente vai morrer. A inércia espiritual é um grande impedimento para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Então eu queria realmente fazer um convite para você essa noite, que você se levante e comece, e coloque a mão na consciência e fale assim: Deus, se eu fugir de você até hoje, me perdoe, mas eu quero caminhar do seu lado. Não existe coisa mais difícil do que caminhar longe de Deus, sabe? Teve um herói da fé, não lembro o nome dele agora, mas disse que ele tinha um orfanato. E eu li isso quando era pequeno, eu nunca esqueci. Diz que ele, um dia, ele acordou de madrugada e ele foi lá e falou assim: Deus, eu tenho muitas crianças para sustentar, eu não tenho nada para dar para eles comer, eu não tenho pão, não tenho nada. E disse que o padeiro todo dia ia na casa da rainha entregar. Disse que o padeiro chegou na casa da rainha, bateu lá e falou assim: eu trouxe o pão. A rainha olhou o pão e falou assim: cara, esse pão é queimado, eu gosto de pão mais branquinho, então você pode ficar com ele, não preciso dele não. E aí esse padeiro fez? Ele foi lá na casa que será da fé, bateu lá e falou assim: cara, eu tenho esse pão para você. A rainha era para a rainha, mas ela não quer, então eu estou trazendo para você. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver na inércia espiritual, se você estiver longe de Deus, essas experiências não vão acontecer. Sabe? Se você estiver longe de Deus, você vai até poder orar e falar assim: Deus, hoje eu preciso de um milagre, mas talvez o milagre não apareça na sua vida, porque você não está escutando ele. Sabe? E eu acredito que se você veio aqui é porque Deus te trouxe aqui. E Deus quer realmente que você se desperte hoje. Não interessa, como eu falei no passado, se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. A aprovação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Jonas 1:7 até o 10 fala assim: então, os marinheiros convidaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vens? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E o nome lhe responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor dos céus e terra, que fez o mar. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Primeiro, os marinheiros decidiam lançar sorte para ver quem era o culpado. Segundo, a sorte cai sobre Jonas. E os marinheiros, entendendo que ele era o culpado, questionam sobre quem ele era. Ao afirmar ser adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, ele estava dizendo que não servia a um Deus de uma causa específica, mas adorava um Deus soberano sobre todas as coisas. Aquilo deixou os marinheiros ainda mais apavorados da insensatez do profeta. Tudo isso aconteceu, foi permitido por Deus para que Jonas percebesse a seriedade da sua situação e o corrigisse do seu caminho. Sabe, gente? Desde a época de Adão e Eva, o ser humano ele tem um lado que sempre vai querer fugir da responsabilidade. Quando Adão e Eva pecaram, Deus chega para Deus e fala assim: Adão, o que você está fazendo? E Adão responde para Deus: Deus, eu estou aqui. Mas por que você está escondido? Eu comi do fruto. Mas por que você comeu do fruto? Deus, foi o lugar que você deu. Sabe? O nosso coração é muito inclinado a sempre fugir daquilo que Deus está nos chamando para fazer. É engraçado que mesmo eles, os marinheiros que estavam com Jonas, mesmo eles sendo ímpios, Deus abre os olhos deles naquele momento e eles olham: o culpado de ser Jonas. Assim como Deus usou uma mula para falar na época, Deus usou os marinheiros também. E como eles usam os marinheiros, ele pode usar a gente também, cara. Então não existe uma desculpa plausível para a gente fugir daquilo que Deus tem para nós. O terceiro ponto que eu queria trazer para nós é a aprovação de um propósito de nos proteger diante das adversidades. Do 11 ao 17 fala assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-o e jogue-o ao mar, e ele se acalmará.
Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar a volta da terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos que não nos deixes morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe o engolisse. E ele ficou dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites. Aqui a gente vê algumas situações até engraçadas, que os caras têm a coragem de orar para Deus e pedir perdão pelo pecado que eles iam cometer. Mas Deus permite que isso aconteça, Deus permitiu que isso acontecesse, para que realmente esses corações fossem convertidos. Como a gente viu anteriormente, o coração deles estava voltado para os deuses pagãos da época. Mas nesse momento, Deus permite que Jonas, ele falou assim: Jonas, eu vou soltar a corda e você vai até onde eu deixar. Deus, ele viu tudo que estava acontecendo e que ia acontecer. E com isso, eles se converteram. Sabe? Às vezes a gente até pode tentar fugir, se esquivar, se esconder, mas em algum momento da nossa trajetória, a palavra de Deus ela vai vir tão forte no nosso coração que a gente não vai conseguir se esconder. E as pessoas que estão próximas da gente também serão atingidas por esse amor. Porque esse amor ele realmente é soberano. E o engraçado é que Jonas ele se oferece como um sacrifício mesmo para salvar aqueles homens. Mas por que ele se ofereceu? Porque ele tinha plena convicção de que Deus o tinha chamado, e se Deus chamou, ele sabia que algo ia acontecer. A disciplina corretiva de Deus pode nos proteger de um dia mau. A aprovação muitas vezes pode ser uma medida protetiva de Deus para nós. Às vezes Deus permite realmente que a gente trilhe o nosso próprio caminho. Mas há um período que ele vai chegar para nós e vai dizer: cara, não adianta você pegar uma batalha. Meu caminho, ele é sempre melhor. A minha vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sabe, eu não sei se aqui tem alguém que talvez tenha pensado hoje: Deus, eu realmente estou cansado de viver esse cristianismo, eu estou cansado de viver isso que o Senhor tem te chamado para viver. Mas eu te encorajo, sabe? Eu te encorajo e se for o caso, vem procurando de nós, a nossa liderança aqui, e conversa com a gente, sabe? Porque Deus ele não é um Deus de engano. Deus ele escolheu cada coração para um propósito eterno. E sabe, eu não sei vocês, mas quando eu penso em desistir, quando eu estou desanimado, a única coisa que me vem na cabeça é o grande dia, quando Jesus desceu do céu e ele for buscar a sua igreja. Sabe, que essa, ela realmente seja a certeza do nosso coração. E hoje de tarde, na hora que a gente estava no evangelismo, eu fui para ali, veio um carrinho, eu fiquei quietinho voando. Eu achei bonito passando um Mateuzinho. Ele nem sabe quem é a Priscila que você falou ali, mas ela é filha de um pastor. Hoje ela está fora dos caminhos do Senhor, mas eu tenho certeza que ela vê uma criança, uma adolescente, entregando um folheto para ela. Cara, isso vai tocar no coração dela. Sabe, eu estava aí olhando atrás e falei: oi Priscila, você vê. Mas na hora que você entregou ali, eu falei: cara, é isso. Sabe, Deus usou uma criança para falar com ela. Talvez ela não venha na nossa igreja, talvez ela vá para outro lugar. Mas Deus sabia que naquele momento ela estaria lá e para você outras, sabe? Viver esse evangelho é isso, sabe? Deus usa a criança, Deus usa o adulto, Deus usa o adolescente, Deus usa todo mundo. E eu acho isso sinceramente o máximo. O quarto ponto que eu queria trazer para nós essa noite é: a aprovação tem o propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Jonas 2, 1 ao 10 fala o seguinte: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Dentro da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo.
As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas me enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sua sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a sua misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Primeiro, Jonas ora ao Senhor no interior do peixe. Cara, não sei vocês, mas quando eu leio isso, eu estou risada, ao mesmo tempo eu fico emocionado, ao mesmo tempo eu dá vontade de chorar, ao mesmo tempo é uma mistura de emoção. Mas você pensar um grande peixe engolindo um homem, porque ele fugiu da vontade de Deus. Mas mesmo dentro da barriga desse grande peixe, a presença de Deus envolve ele olha para dentro de si e fala assim: ó Deus, quão miserável eu fui, eu sou. Eu me arrependo do meu pecado, não se afaste de mim. Sabe, essa é uma oração que nós precisamos fazer diariamente. Porque tantas coisas nesse mundo nos puxam para um lado, nos puxam para o outro, às vezes até cega a nossa visão. E a gente começa a viver esse mundo turbulento por causa do trabalho, do estudo, ou até mesmo por causa da igreja. Numa inércia espiritual, aonde nada mais faz sentido, aonde está tudo ok, aonde a minha vida vale mais que pronto. Então, nesse momento, quando isso acontecer com você, eu te encorajo a realmente olhar para o céu e falar assim: Deus, me perdoa, Deus. Eu não quero viver longe de você. Eu quero fazer a sua vontade. Eu tenho a plena convicção que Deus está chamando cada um de nós aqui hoje a tomar um posicionamento. Sabe? Deus não quer simplesmente que a gente venha no culto de sábado à noite. Mas Deus quer que a gente traga mais e mais pessoas. E principalmente, que o nosso coração ele venha realmente estar contrito na presença de Deus. Aonde nada mais faz sentido a não ser adorar esse Deus. Sabe? Se você ainda não teve experiência com Deus, eu te encorajo a você orar. Eu te encorajo realmente a você olhar para o céu e falar assim: Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu já falei isso, mas na minha adolescência eu lembro que um dia eu estava na sala de casa. Eu falei para Deus assim: Deus, eu quero realmente ser batizado com o teu Espírito Santo. Eu quero que a tua presença ela enche a minha vida de tal forma onde eu nunca mais vou ser o mesmo. E quando eu me dei conta, eu estava de joelhos, chorando. E a presença de Deus me envolveu de tal forma. E eu nunca esqueci isso. Sabe? E é isso que eu vivo diariamente. Acreditando que aquilo que eu vivi no meu lugar, no meu quarto, na minha casa, é o que cada um de vocês precisa experimentar. Sabe? Deus está chamando a gente para ter um relacionamento com Ele. A vida cristã era isso, gente. A caminhada de fé era isso. Vai ter momentos que você vai querer fugir, vai ter momentos que você vai ficar super uau, eu vou avivar a igreja. Mas vai ter momentos que você vai estar dentro de uma barriga com um grande peixe, no emaranhado você vai ter uma única saída: olhar para o céu e falar assim: Deus, me perdoa. Eu quero de fato ouvir a sua voz. E para concluir, eu queria ler uma passagem que está em Mateus 12, do 38 ao 40, que diz assim: Então, alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Então ele respondeu: Uma geração perversa e adulta pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal milagroso será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E com isso eu quero terminar, gente. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé. Essa passagem que eu li é Mateus, Jesus respondendo aos fariseus. E de fato, Jesus ele se entregou naquela cruz do Calvário. Ele ficou 3 dias. E isso preencheu o coração dele de tal forma que ele veio e falou assim: cara, isso não vai ficar assim, eu vou voltar para salvar a humanidade. E ele salvou cada um de nós. Isso realmente precisa ser um combustível para a nossa fé. A gente não adora a um Deus falso. A gente não adora
a um Deus que é somente uma estátua, mas a gente adora um Deus que não está mais na cruz porque Ele está no céu. Sabe? E eu te encorajo essa noite, se você não teve experiência com Ele, eu te encorajo a dar um passo de fé hoje. Olhar para a sua consciência, olhar para dentro do seu coração e pedir para Ele: Deus, eu quero viver um relacionamento sincero contigo, Deus. Eu quero caminhar de fé em fé. Eu quero caminhar contigo, não somente nos finais de semana, onde as pessoas falam de quem você é, ou as pessoas cantam de quem você é, mas eu quero caminhar contigo todos os dias da minha vida, de segunda a segunda, acordando, sabendo que Ele vai te trazer algo diferente, extraordinário naquele dia, e indo dormir, agradecendo por que Ele trouxe. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças, Senhor. Deus, eu peço para que o Teu Espírito Santo, Deus, Ele preencha o nosso coração essa noite, Deus. Deus, se aqui existe alguma pessoa, Deus, que talvez não tenha um relacionamento sincero contigo até hoje, Deus, eu me encorajo, Deus, a essas pessoas a te buscarem. Espírito Santo de Deus, eu acredito que o Senhor tem um encontro real com eles essa noite, Pai. E eu peço, Deus, para que o Teu Espírito Santo se manifeste sobre cada coração, Deus. Deus, não permite que eles saiam daqui diferentes, Deus. Mas, Senhor, diferentes, Deus, mas permite que eles saiam daqui realmente com o coração moldado, Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos caminhar de fé em fé, Deus, de graça em graça, Deus. Espírito Santo de Deus, nos traz convicção de fé, Deus, nos traz convicção de que caminhada cristã é isso, Deus, é andar lado a lado contigo, Deus, mesmo que nós pensemos, Deus, em desistir, Deus, em pular do barco, Deus, mas que a Tua presença, Deus, ela nos envolva essa noite, Deus, e que o nosso coração, ele venha realmente acender uma chama, Deus, como nunca existiu, Pai. Deus Santo, o Senhor é santo, Pai. Deus, assim como Jonas, ele se entregou a Ti, Deus, eu peço, Deus, para que cada um aqui se entregue a Ti, Deus. Eu oro por cada coração, Deus, eu não sei como cada um aqui chegou, Deus, mas eu sei que cada um chegou talvez triste, desanimado, Deus, pensando em desistir, Deus. Eu peço a Ti, Deus, para que o Senhor traga esperança novamente nesse coração, Deus, para que Ele aguente mais um pouco, Deus, porque a Sua presença, ela vai nos envolver essa noite, Deus, porque não existe nada, Pai, mais prazeroso do que Te amar, Te adorar e Te bendizer, Deus. Enche o nosso coração com o Teu amor e a Tua graça, em nome de Jesus, Deus. Amém.